o Dr. Landeira Fernandes, ele é graduado em psicologia, tem mestrado em psicologia experimental pela USP, doutorado em neurociências comportamental pela Universidade da UCLA, que é a Universidade da Califórnia. Ele é fundador e atual diretor do Núcleo de Neuropsicologia Clínica Experimental, foi um dos fundadores do Instituto Brasileiro de Neuropsicologia e Comportamento, IBNEC, e também é um dos fundadores do nosso periódico Psychology Neuroscience e foi também editor. Ele é ex-presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, da ANBEP, fez parte também da diretoria da Sociedade Brasileira de Psicologia, SBP, e é professor titular do Departamento de Psicologia da PUC-Rio e é atual diretor dessa instituição. Bem, ele tem não teria como reduzir, tentar simplificar essa trajetória incrível profissional que o Dr. Landeira tem, mas ele já publicou mais de 150 artigos em periódicos brasileiros e internacionais, capítulos de livro, e, finalmente, ele também é autor do livro intitulado Cinema e Loucura, que foi finalista no Prêmio Jabuti na categoria de Ciências da Saúde. É um prazer ter o senhor aqui, viu? A palavra é sua. Muito obrigada. Prazer é meu poder compartilhar algumas ideias acerca desse tema tão complexo que é a consciência humana e participar desse evento. Já quero te agradecer, Raquel, pelo convite. E eu vou precisar compartilhar aqui o meu PowerPoint, depois eu vou ter alguns videozinhos, não sei se vai funcionar. Então, vamos lá, então. Vamos começar, essa apresentação, que vai falar um pouco sobre aspectos neurobiológicos da consciência humana e alguns aspectos acerca da evolução da nossa consciência, tá bem? E antes da gente começar a falar de consciência, é importante a gente definir o que essa palavra significa. Bom, primeiro a gente tem que concordar que consciência é um fenômeno muito complexo. E é por causa disso... Não? Como assim a tela grande? Ah, é? Raquel, você não está vendo esse slide de consciência, um fenômeno muito complexo, ou não? Não está passando, doutor. E aí eu sugiro que o senhor coloque no modo apresentação ali em cima, por favor. Agora está, a consciência chegou. Só botar no modo apresentação, na sua barra superior. Foi? Ainda não. Vamos ver se vai abrir, né? O modo ainda não abriu, o modo apresentação, porque ela fica maiorzinho, né? Vê lá, então, Luiz. Fechou, agora deu certo, Landeira. Consegue ver aí consciência, um fenômeno muito complexo? Perfeito. Foi? Foi, obrigada. Então, acho que agora foi. Então, como eu estava dizendo, consciência é um fenômeno extremamente complexo e, por essa razão, a gente precisa definir o que se entende por consciência, tá bem? Isso é importante porque essa mesma palavra, consciência, pode ser interpretada de forma completamente diferente de acordo com o contexto em que essa palavra é utilizada. A consciência tem um sentido em relação ao estado de vigília. A consciência, a palavra consciência pode ser utilizada para indicar algum aspecto moral e, finalmente, consciência pode indicar também a tomada de conhecimento. Então, está aqui o conceito de consciência enquanto estado de sono e vigília.
né? Você pode perguntar para a pessoa se ela está consciente ou se ela está dormindo. São chamados estados de consciência. Inclusive, a pessoa pode estar em coma, num quadro de coma, e perder completamente a sua consciência. Pode ter consumido algum tipo de droga, e essa droga pode ter alterado o seu estado de consciência. Ela pode, por exemplo, estar delirando, tá bem? Espero que todos vocês estejam em um estado de consciência vigil, ou seja, estejam acordados, e acho que ninguém, nesse momento, está dormindo. A gente também pode usar a palavra consciência para indicar aspecto moral. Eu coloquei a foto do Papa porque, supostamente, ela é a pessoa que tem, assim, uma moral inquestionável, né? Então, às vezes, você pode dizer que uma pessoa tem a consciência limpa, ou ele agiu de acordo com a sua consciência, e assim por diante. Esse conceito de consciência enquanto aspecto moral remete muito ao conceito de superego da psicanálise. Na verdade, esse conceito de consciência enquanto aspecto moral foi utilizado inicialmente na nossa cultura. Já teve presente, por exemplo, na Grécia Antiga. É um conceito tão importante que o Cícero utilizava a palavra consciência para expressar o testemunho que uma pessoa fazia em relação a uma dívida em relação a outra pessoa, né? Nada mais pesado do que o nosso bolso, e só uma pessoa que tivesse uma consciência moral extremamente apurada poderia servir de testemunha para uma dívida em relação a outra, tá bem? A gente sabe que na Idade Média o cristianismo cresceu muito, e Tomás de Aquino, que fundou inclusive uma corrente filosófica, né, o tomismo, ele utilizou a palavra consciência nesse sentido moral e ético para descrever um aspecto extremamente importante, não é? Que Deus sempre sabe a consciência dos nossos atos e intenções. Então, muito além do nosso comportamento, que pode indicar os aspectos morais do indivíduo, pensamentos, não é, e intenções que não são visíveis poderiam ser visíveis à luz divina. E na Idade Moderna, com o Descartes, a palavra consciência ganhou um terceiro significado. O conceito de Descartes, que é uma pessoa extremamente importante para a ciência, para a psicologia e para a psicologia, criou um novo conceito em relação à consciência, fugindo desse sentido moral. O Descartes tem uma frase muito importante, muito conhecida, que é aquele penso, logo existo, no sentido de que o sujeito, tendo consciência daquilo que o cerca, ele tem a capacidade de pensar, de ser um ser racional. E foi aí que consciência ganhou um novo significado relacionado com a capacidade de você conhecer aquilo que está ao seu entorno. E, mais tarde, o Marx utilizou esse mesmo conceito, abandonando o sentido pessoal e incluindo o conceito de tomada de conhecimento para um grupo, né? Criando, então, o conceito de consciência de classe, né? Todos nós conhecemos essa frase famosa do Marx: todos os trabalhadores devem desenvolver uma consciência dos seus interesses coletivos, tá bem? Bom, já que a gente tem três conceitos para a mesma palavra, eu costumo até brincar que a palavra manga tem o mesmo problema da palavra consciência. Quando você fala manga, manga pode ser fruta, manga pode ser uma parte de um vestuário, e manga pode ser o verbo mangar, né? Ele manga de mim, ele fala mal de mim. E aí a gente precisa decidir qual o conceito, qual o significado que a gente vai abordar e estudar. Nesse caso, nós vamos estudar a consciência dentro desse significado que foi proposto pelo Descartes, que é o conceito de tomada de conhecimento. E é exatamente esse conceito de consciência, tomada de conhecimento, que representa um dos principais problemas, não só da psicologia, como também da filosofia e das neurociências. E aí eu pergunto para vocês,
o que você está vendo aqui? A maçã parece que é uma espécie de ícone para uma série de coisas, inclusive para esse conceito de tomada de conhecimento. E certamente a gente não pode saber de forma objetiva como foi essa sua experiência subjetiva em relação a esse estímulo maçã. Mas uma coisa que tem que ficar clara como ponto de partida é o fato de que, mesmo um fenômeno altamente subjetivo, que é impossível estudá-lo de forma objetiva, ninguém pode entrar na sua cabeça e ver como foi a sua experiência ao ver aquela foto de uma maçã. Isso não significa que essa experiência subjetiva não dependa de tecido neural. Aliás, muito pelo contrário. Isso mostra que as estruturas neurais que se comunicam entre si formando circuitos neurais certamente são muito mais complexos e muito individualizados, ou seja, cada um certamente apresenta circuitos neurais específicos que estão mudando a toda hora quando você tem uma experiência subjetiva. Mas a gente pode apresentar aqui alguns princípios gerais que são comuns a todos os indivíduos. Para que você pudesse ter essa experiência subjetiva de detectar que existe uma maçã que está sendo projetada numa tela de computador, certamente esse estímulo foi capaz de ativar receptores, no caso, receptores visuais, que levaram essa informação da periferia, onde esses receptores estão localizados, até o seu sistema nervoso central. E se eu perguntasse para você o que você está vendo, o que você viu na tela anterior, você certamente poderia falar que você viu uma maçã. E aí, além dessa via que leva a informação da periferia para um sistema nervoso central, existe também um outro sistema que vai levar essa informação do sistema nervoso central para a periferia, permitindo que você possa emitir um comportamento, no caso, um comportamento de falar, eu vi a maçã. Então, todo sistema responsável por detectar estímulos do meio externo, que eventualmente vão ser interpretados como algo que faça sentido, tem que ter uma via de entrada, que a gente chama uma via sensorial. E quando o indivíduo responde a essas informações, ele obrigatoriamente tem que ter uma via de saída, que recebe o nome de via motora. Tanto essa via de entrada sensorial quanto essa via motora estão sempre relacionadas com o sistema nervoso periférico. E entre essa via de entrada e a via de saída, sempre vai existir um sistema nervoso central que integra, decide e ativa determinados comportamentos. E é exatamente esse sistema nervoso central que tem o interesse para a área da psicologia, de forma particular, e para outras áreas, como, por exemplo, filosofia e neurociência. Então, se a gente fosse falar dos aparelhos que fazem parte da nossa relação com o meio externo, que nos permite tomar conhecimento e produzir comportamentos adaptativos, a gente certamente poderia decompor esse sistema em 3 aparelhos. Um aparelho sensorial, um aparelho motor e um aparelho psicológico. Então, aqui a gente vai ver como é que se dá essa via de entrada, que é exatamente o que interessa para a apresentação de hoje, que vai culminar num processo de consciência. Para que a gente possa ter consciência daquilo que nos rodeia, daquilo que está presente no meio externo, certamente a gente tem que ter um estímulo físico. Por exemplo, uma rosa. E isso vai ser, esse estímulo físico vai ser capaz de ativar receptores sensoriais, que através do aparelho sensorial vai levar essa informação até o sistema nervoso central, em que o indivíduo vai interpretar esse conjunto de estímulos como algo que faça sentido, e aí vai ter a sua experiência subjetiva, é uma rosa.
E a esse sistema de processamento, que tem início no estímulo, ativa os receptores no sistema nervoso periférico e leva essa informação para o sistema nervoso central, a gente vai denominar esse tipo de processamento de baixo para cima, ou do mais simples para o mais complexo. Ou seja, componentes individuais de uma informação complexa, eles são combinados para que, eventualmente, você possa ter uma percepção desse todo. Então, primeiro, a gente vai tomar consciência de parte desses objetos, de parte desses estímulos. E aí, esses estímulos fragmentados são unidos, formando um todo, e aí a gente tem uma percepção. Agora, isso é parte da história, porque além de um processamento de baixo para cima, que tem início no estímulo físico e termina na consciência desse estímulo, existe também um outro tipo de processamento que é tão importante, que está mais importante ainda do que esse processamento de baixo para cima. E a essa outra forma de processamento a gente vai chamar de processamento de cima para baixo. Esse processamento de cima para baixo, na verdade, está relacionado com a experiência anterior que a gente tem com o meio externo. Ou seja, nós não somos passivos. Muito pelo contrário, a gente a todo momento está buscando inferir a presença de determinados estímulos no meio externo e, a partir dessas inferências, dessas expectativas que a gente tem em relação ao meio externo, a gente busca alguns sinais, alguns estímulos que podem ou não comprovar essas nossas expectativas. Então, a experiência prévia e o conhecimento que a gente tem do meio externo faz com que a gente primeiro busque determinados estímulos para que depois a gente possa ou não confirmar essas nossas expectativas. Então, quando a gente tem a consciência subjetiva daquilo que nos rodeia, a gente sempre tem que levar em consideração dois tipos de processamento. Um tipo de processamento que começa com o estímulo externo e, a partir de processos mais simples, essas informações são levadas até o sistema nervoso central, tipicamente terminando em áreas corticais e secundárias, para que, eventualmente, você possa ter consciência daquilo que está presente no meio externo. Isso é o processamento de baixo para cima. Além desse processamento de baixo para cima, existe um outro tipo de processamento de cima para baixo. Você tem uma série de expectativas acerca do mundo externo e você vai buscar no meio externo a presença ou a ausência desses estímulos que podem ou não preencher essas suas expectativas e predisposições e experiências que você tem a todo momento. Aqui a gente tem exemplos clássicos de processamento de cima para baixo. Foi muito estudado pela Gestalt, não Gestalt terapia. Está aí uma outra palavra, tem dois significados completamente diferentes. Gestalt terapia é uma coisa, Gestalt enquanto sistema é uma coisa completamente diferente. Gestalt terapia surgiu em oposição à psicanálise, a gente não vai abordar essa perspectiva nessa apresentação. Quando a gente fala de Gestalt, a gente está falando de Gestalt, sistema que descobriu uma série de leis acerca da organização perceptual. E eles foram os primeiros a postular esse tipo de processamento de cima para baixo, cujas vias neurais ainda não estão claras. O processamento de baixo para cima, as vias, os circuitos estão relativamente claros, são os sistemas aferentes. Esse processamento de cima para baixo, ainda há muita dúvida em relação aos circuitos neurais envolvidos nesse tipo de processamento. E é exatamente esse tipo de processamento que permite com que a gente possa ter uma organização perceptual em algo que faça sentido, não é? Nós certamente estamos vendo aqui um quadrado, um triângulo e um círculo, embora esses estímulos estejam sendo apresentados de uma forma que não necessariamente signifique isso. Aqui a gente está vendo, sei lá, 2 triângulos, um claro e outro com linhas, e 3 círculos que estão quebrados, né? E o mais interessante ainda, a gente pode, inclusive, ter uma experiência de fenômenos ilusórios, como, por exemplo,
esse movimento que, de fato, não existe. Esses estímulos aqui estão, posso garantir para vocês, estacionados, eles estão parados. Mas, graças a um fenômeno ilusório, a gente está vendo um movimento aqui. Se eu perguntasse para você o que está escrito nessas palavras que estão sendo escondidas por essa barra esverdeada, eu tenho quase certeza que todos vocês falariam que está a palavra psicologia. Embora, por exemplo, tivesse presente aqui algo que não faça sentido. Se eu perguntasse para você o que está escrito nessas duas palavras, eu tenho certeza absoluta que todos vocês diriam que está escrito chopp gelado. Mas se vocês repararem bem, você está vendo aí uma letra que está sendo interpretada de uma forma na palavra chopp e de uma outra forma completamente diferente na palavra gelado. É o mesmo estímulo, mas a interpretação é completamente diferente. Existe uma brincadeira na internet que mostra exatamente como a gente lê. E nós lemos através de um processo de cima para baixo. A gente toda hora está inferindo qual é a palavra que a gente tem que ler em voz alta. E aí a gente sempre infere a primeira e a última letra. Por exemplo, eu tenho certeza que você consegue ler esta frase, mesmo que as letras que compõem cada palavra estejam misturadas. Basta que as primeiras e as últimas letras de cada palavra estejam nos lugares certos. Isso é um exemplo fantástico, que a leitura, que é um processo que nós estamos sempre executando, depende muito mais de um tipo de processamento de cima para baixo do que de baixo para cima. E, na verdade, essa ideia de uma organização perceptual de cima para baixo já estava presente na filosofia. Existe um filósofo chamado Bradley, que escreveu um livro no finalzinho aí do século XIX para o século XX, chamado Aparência e Realidade, 1893, quando a psicologia estava começando a surgir. Ele escreveu o seguinte: o mundo externo é um mundo instável, cheio de mudanças caóticas, aleatórias e sem sentido. Essa é a mais pura verdade. O meio externo é uma coisa caótica, mas não é assim que a gente vê o mundo externo. A nossa experiência com esse mundo externo vai fazendo com que essa realidade externa pareça cada vez mais organizada e com sentido. Mais ou menos no mesmo período, talvez um pouco antes, em 1860, um fisiologista que foi fundamental para a origem da psicologia, um sujeito chamado Helmholtz, ele também desenvolveu um conceito inconsciente. Muitas pessoas acham que o Freud foi a pessoa que postulou pela primeira vez o conceito de inconsciente. Isso não é verdade. O conceito de inconsciente está presente desde a Grécia Antiga, e esse fisiologista Helmholtz, ele postulou a presença da nossa atividade mental de um processo chamado de inferência inconsciente. E ele disse o seguinte: os estímulos físicos que atingem os nossos receptores sensoriais, eles atingem esses receptores sensoriais de forma aleatória. Isso é a mais pura verdade. Essa ordem que a gente acredita que existe no meio externo é altamente inferencial. Os estímulos do meio externo chegam até os nossos receptores de uma forma completamente aleatória. No entanto, a consciência desses estímulos se dá de forma altamente organizada, pois parece um contrassenso. O meio externo é altamente aleatório, mas a consciência desses estímulos se dá altamente organizada. Como é que pode acontecer isso? Postulou o Helmholtz. Mecanismos automáticos que não são conscientes são responsáveis pela organização desses estímulos em algo que faça sentido para o observador. Ou seja, fenômenos que não são inconscientes vão permitindo com que você possa transformar esses estímulos que chegam até os seus receptores de forma caótica em algo que faça sentido, de uma forma inferencial. E aqui eu quero sugerir para vocês um filme. O filme se chama A Primeira Vista,
que relata um caso real discutido pelo Oliver Sacks. Ele tem um livro, o Oliver Sacks tem vários livros, um livro dele se chama Um Antropólogo em Marte. E são relatos de vários casos. Um desses casos se chama Ver e Não Ver. E é um caso que ele atendeu, é um caso verídico, que depois foi transformado em filme, relata o caso de uma pessoa que nasceu praticamente cega. E quando essa pessoa tinha mais ou menos uns 40 anos, ela teve a possibilidade de voltar a ver. E aí, a namorada que descobriu essa possibilidade do seu namorado fazer a cirurgia ficou completamente alegre. Até o próprio rapaz ficou alegre porque ele poderia ter a chance de ter essa experiência subjetiva visual. E aí ele fez a cirurgia. E, para a frustração de todos, principalmente do rapaz que teve a cirurgia, ele só conseguia ter o processamento de baixo para cima. O processamento de cima para baixo ele é adquirido durante um período crítico, que geralmente vai até os 3, 4, 5 anos de idade. Passado esse período crítico, essa possibilidade de fazer inferências através de processos de cima para baixo se perde. E é exatamente o que caracteriza um quadro de agnosia visual. Na agnosia visual, o sujeito é capaz de descrever sensorialmente o estímulo, mas ele interpreta esse conjunto de estímulos de uma forma completamente sem sentido. Por exemplo, o próprio Oliver Sacks tem um outro livro que se chama O Homem que Confundiu a Esposa com o Chapéu. É um caso típico de agnosia visual para rostos. É que na agnosia visual, o sujeito perde a capacidade de processar estímulos de cima para baixo, mas o processamento de baixo para cima funciona. Não sei se vocês já viram aquele desenho do Mr. Magoo. É da nossa época. É da nossa época. Então, o Mr. Magoo ele é engraçado, todo mundo acha que ele é ceguinho, mas ele não é ceguinho. Ele consegue descrever sensorialmente os estímulos, só que ele atribui significado completamente diferente daquilo que é real. Então, ele passa perto de um hidrante e ele acha que é um garotinho, ele vai cometendo uma série de erros de interpretação. É um caso típico de agnosia visual. Descreve sensorialmente o estímulo, consegue ver, mas não interpreta corretamente, porque a pessoa infere de forma errônea o que aquele conjunto de estímulos significa. Ele só fica preso a um determinado estímulo, tá bom? Então, esse é um caso bem real de que existe o processamento de baixo para cima, mas está ausente o processamento de cima para baixo. E esse sujeito que ganhou o nome fictício de Virgil, que teve a capacidade de ver fora do seu período crítico, preferiu voltar a ficar cego, porque o mundo era tão caótico que ele não tinha capacidade de organizar o mundo externo em algo que fizesse sentido. Só tinha processamento de baixo para cima, não tinha capacidade de inferir o que esses estímulos significavam, e aí era uma coisa tão caótica que ele preferiu voltar a ser cego. Tá bem? Bom, se a gente perguntasse para qualquer pessoa o que nós, seres humanos, temos que nenhuma outra espécie animal tem, a gente certamente diria que a linguagem representa um dos principais aspectos e únicos da nossa espécie. A gente agora está se comunicando através da linguagem e nenhuma outra espécie animal é capaz de ter essa função. E não é por acaso que essa função linguística se confunde com a nossa linguagem. Por exemplo, se eu perguntar para você qual foi a fruta que você viu há uns 10 minutos atrás, você seria capaz de dizer que viu uma maçã. Obviamente, você usou linguagem para comunicar essa sua experiência subjetiva. Mas aí a gente tem duas funções que estão interligadas. E aí é importante a gente separar, a gente dissociar essas duas funções. E aí a gente tem um grande pesquisador, Sperry, que inclusive foi ganhador de prêmio Nobel
fez uma série de experimentos que permitiram com que a gente pudesse separar essas duas funções. E, para isso, a gente precisa apresentar para vocês um sistema de fibras que faz com que os dois hemisférios possam se comunicar. É um sistema de fibras que recebe o nome de corpo caloso. Então, nós temos dois hemisférios, e esses dois hemisférios eles são interligados por um conjunto de fibras chamado corpo caloso. Determinadas pessoas apresentam crises epiléticas graças ao mau funcionamento de um tecido neural cortical em um dos hemisférios. E, às vezes, o tratamento farmacológico não dá conta dessas crises epiléticas. E aí existe uma cirurgia que reduz, às vezes elimina completamente essas crises epiléticas, impedindo com que o foco epilético em um dos hemisférios possa se expandir para o outro hemisfério, fazendo uma transecção do corpo caloso. Então, se o foco epilético está no hemisfério esquerdo, se você fizer uma transecção do corpo caloso, você impede com que esse foco epilético, que cria uma descarga elétrica, possa se espalhar, tomando todo o cérebro, inclusive o hemisfério direito. E aí, essa transecção do corpo caloso pode ser utilizada, desde que o indivíduo seja refratário ao tratamento farmacológico, como uma forma terapêutica para lidar com essas crises epiléticas. E, de fato, essa transecção do corpo caloso, que tem bons resultados no controle da crise epilética, aparentemente não causa muito prejuízo na atividade mental do indivíduo. Mas o Sperry começou a fazer alguns experimentos interessantes que mostraram coisas bacanas em relação à dissociação da consciência da linguagem. E aí a gente precisa conhecer um pouco como se dá o processamento de baixo para cima dessa circuitaria neural responsável pelo processamento de estímulos visuais. Bom, a gente tem dois olhos. E esses dois olhos eles são responsáveis pelo processamento de estímulos visuais que estão localizados em dois campos visuais diferentes. Dois olhos, dois campos visuais, campo visual direito e esquerdo. A gente poderia até pensar que o olho direito processa estímulos do campo visual direito e o olho esquerdo processa estímulos do campo visual esquerdo. Não é assim. É cruzado. A gente divide o olho e os receptores que estão localizados no fundo do olho da retina em duas partes. Uma numa área temporal e outra numa área nasal. E ela é feita de forma contralateral. Ou seja, o campo visual esquerdo é processado pelo hemisfério direito. Left, right. Aqui tinha que ser o contrário, tá bem? Que está o hemisfério direito que processa o campo visual esquerdo. E vice-versa. Aqui está o campo visual direito que processa o hemisfério esquerdo processa as informações do hemisfério direito. É contrário, tá bem? Então, por exemplo, se a gente apresentasse rapidamente numa tela a palavra guarda-chuva, a palavra que está no campo visual à esquerda vai ser processado no hemisfério direito. E a palavra que está apresentada no hemisfério direito vai ser processada no hemisfério esquerdo. Tá bem? Então, para isso, você pede para que a pessoa fixe o seu olhar no centro, depois, rapidamente, para evitar com que os movimentos oculares possam processar todos os campos visuais, rapidamente você apresenta essas palavras, e essas palavras vão cair seletivamente no hemisfério contralateral, ou seja, o oposto em relação ao local onde ele foi apresentado. Além do processamento visual, eu quero apresentar para vocês uma outra forma de processar estímulos do meio externo, que são estímulos somestésicos. Por exemplo, se você fechar o olho e com o tato tentar descobrir um determinado estímulo do meio externo, sei lá, se você colocar a mão dentro da sua bolsa e quiser pegar uma caneta, você não precisa olhar o que está dentro da sua bolsa, ou seja, pelo tato você é capaz de processar o estímulo caneta. Então, você pode reconhecer um estímulo pelo tato.
Esse é um tipo de processamento sensorial chamado de somestesia. E a somestesia, esse processamento sensorial através do tato, também se dá de forma contralateral. E aqui é bem simples. A mão esquerda leva informações até o hemisfério direito e a mão direita leva informações até o hemisfério esquerdo. E aqui está um resumo desse experimento que o Sperry fez na década de 60 e ganhou o prêmio Nobel em 70. Você tem uma pessoa olhando para o centro de uma tela de computador e você pode apresentar estímulos no campo visual direito ou esquerdo. A gente fala do nosso hemisfério esquerdo. O nosso hemisfério direito não fala. Bom, se você apresentar rapidamente um estímulo no campo visual direito, em pacientes que apresentam uma transecção do corpo caloso, esse estímulo visual vai ser processado pelo hemisfério esquerdo, o hemisfério que fala. E aí, se você perguntar para essa pessoa que acabou de processar visualmente esse estímulo no seu campo visual direito e cuja informação está no hemisfério esquerdo, o que é que ela viu, o hemisfério esquerdo fala. E ela vai dizer, eu vi uma tesoura. Exatamente aquilo que foi processado. Nada de excepcional aí. Os aspectos excepcionais começam agora. Essa pessoa tem uma transecção do corpo caloso, e aí, rapidamente, um novo estímulo é processado no campo visual esquerdo, cuja informação cai seletivamente no hemisfério direito, que não fala. E se você perguntar para a pessoa o que ela viu, o hemisfério esquerdo que fala não viu nada, e vai falar, eu não vi nada. Mas se você pedir para essa pessoa, com a sua mão esquerda, cujas informações vão até o hemisfério direito, e ela acabou de ver um garfo, e através da somestesia, ela pode discriminar o que é um garfo de um lápis, de uma tesoura, de um cubo, de um chaveiro, essa pessoa, invariavelmente, vai escolher exatamente o mesmo estímulo que foi projetado. E aí você pergunta para a pessoa, por que você escolheu um garfo? Bom, aqui é um outro experimento que certamente não passaria no comitê de ética nos dias de hoje. Essa é uma freira e um grupo de pesquisadores da UCLA, até onde eu estudei, e, na verdade, foi um pesquisador que estudou com o Sperry, um pesquisador chamado Zaidel. Ele desenvolveu umas câmeras que podia projetar, durante alguns segundos, filmes seletivamente em um dos hemisférios. E aí, na década de 60, 70, ele projetou um filme pornográfico para uma madre que tinha acabado de sofrer uma transecção do corpo caloso. Mas projetou esse filme pornográfico seletivamente no hemisfério direito, de forma que a madre não iria relatar verbalmente aquilo que ela estava vendo, não é? Mas o que aconteceu com a madre foi exatamente aquilo que se espera quando uma madre vê um filme pornográfico. Ela ficou completamente ruborizada, provavelmente de vergonha, e aí disse que precisava fazer uma coisa urgente naquele momento, e precisava terminar o experimento, e saiu rapidamente da sala. E isso mostra que nós temos dois hemisférios que estão, obviamente, conectados por um sistema de fibras chamado de corpo caloso, mas quando existe uma dissociação, um corte, uma transecção desses dois hemisférios, podem existir comportamentos que não convergem com aquilo que o indivíduo fala. Pode existir uma lacuna entre um comportamento motivado pelo hemisfério direito que não fala e o aspecto linguístico da consciência que o indivíduo tem das informações que estão no hemisfério esquerdo. E aí, o hemisfério esquerdo vai ter um dilema. Ele está se comportando de uma forma, mas não sabe por que ele está se comportando. Muito parecido com aquela agnosia visual. E aí, o hemisfério esquerdo nunca vai dizer que não sabe o que aconteceu. Ele sempre vai inventar uma razão para tentar explicar aquele comportamento que ele não sabe de onde veio.
Isso é exatamente um fenômeno que se chama de confabulação. O hemisfério sempre vai buscar uma determinada razão, mesmo que seja uma razão completamente artificial, para tentar explicar esse comportamento que está sendo motivado pelo hemisfério direito. E aí a gente chega num ponto extremamente importante dessa apresentação. A gente pode saber se o sujeito teve uma experiência subjetiva, teve um fenômeno consciente, através da linguagem de uma maçã. Mas a gente também pode inferir que o sujeito teve um processo consciente através do seu comportamento, como no caso do indivíduo que processou a imagem de um garfo no hemisfério direito, ele não foi capaz de falar, mas através da sua mão esquerda, ele foi capaz de selecionar exatamente o estímulo que está presente no seu hemisfério direito. Através do seu comportamento, você pode ter essa inferência de que esse estímulo foi processado de forma consciente. Bom, e aí a gente chega nessa questão dos animais. Será que animais apresentam consciência da mesma forma que nós, seres humanos, temos a experiência consciente? Os animais não falam, mas será que através do comportamento que eles apresentam, a gente pode inferir que existe consciência? O Descartes, quando postulou esse novo conceito de consciência, ter conhecimento acerca do mundo que nos cerca, ele postulou que isso seria uma função exclusivamente humana. E, por essa razão, partiu do princípio de que animais não teriam consciência. A consciência seria uma característica exclusivamente humana. E aí partiu do princípio de que animais seriam como se fossem máquinas, autômatos. Chegou mesmo a afirmar que animais não sentiriam dor. Se você passar um ferro num vidro, você vai produzir ruído. Você não vai dizer que o vidro está sentindo dor. Isso não tem sentido nenhum. Pelo menos, atualmente, a gente não acha que vidro sente dor. Embora a gente pode produzir ruído. Mas se você passar um pedaço de ferro no corpo de um cachorro, ele vai gritar. A gente acha que ele está sentindo dor. Mas Descartes partiu do princípio de que não, seria um comportamento muito parecido com o comportamento de um vidro quando emite um ruído ao passar um pedaço de ferro, tá bem? Mas a psicologia experimental, que começou a estudar o comportamento animal, principalmente nessa virada do século XIX para o século XX, percebeu que animais são inteligentes. E aqui a gente vai, mais uma vez, para Gestalt, que desenvolveu o conceito de aprendizagem por insight. E aí ele mostrou, o Kohler, que foi um dos gestaltistas, mostrou que macacos eram capazes de resolver problemas. Aqui a gente tem esse macaco, Sultan, que tinha uma banana bem alta e ele não conseguia alcançar a banana, ele estava com fome, tinha 3 caixas aqui separadas. Ele foi capaz de empilhar as caixas para conseguir pegar a banana. O Kohler postulou que isso seria um processo de insight, um processo inteligente. Mas a gente, a todo momento, consegue inferir que animais apresentam uma série de emoções. Eu tenho certeza que todos vocês, se não têm cachorros, já viram que cachorros podem demonstrar alegria quando veem os seus donos, né? É impossível postular que esses cachorros não estão felizes com esse comportamento que eles apresentam em relação ao seu dono. Macacos também podem apresentar um comportamento de surpresa, não é? Imagine uma criança de 5 anos vendo uma mágica, certamente a criança ficaria surpresa, como, por exemplo, esse macaco, né? Que vê na mão de uma pessoa uma carta desaparecer da mão. Olha só a cara de surpresa dele. Arregala os olhos e abre a boca. Olha, tá vendo? Um cartão desapareceu. E esse aqui é um experimento que eu acho que é um experimento fantástico. Eu vou tentar projetar para vocês. Existem 2 macacos aqui e eles têm que fazer uma tarefa operante. Eles têm que pegar uma pedrinha e dar essa pedrinha para o experimentador, e o experimentador, como recompensa, dá uma uva passa. Macacos adoram uvas passas. É uma uva docinha. Então, eles fazem qualquer coisa para conseguir uma uva passa. Só que em um determinado momento,
o experimentador faz uma maldade com um dos macacos, esse macaco aqui do lado esquerdo. Ele começa a dar para ele repolho, enfim, um vegetal que só tem água. Nem seres humanos gostam disso, imagina macaco. E o outro continua ganhando a tal da uva passa. E vocês vão ver o que acontece. Getting grape and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. Então, o macaco dá a pedra e agora o experimentador dá um pouquinho de repolho. E aí ele vai fazer a mesma coisa com o outro. Notem que esse macaco que ganhou o repolho está vendo o que o outro macaco vai receber. The other one needs to give a rock to us. And that's what she does. And she gets a grape. É, uma uva. She eats it. The other one sees that. O outro viu o que aconteceu. Now, gets again cucumber. E vai receber repolho. E aí ele fica revoltado. Ele completamente se revolta. Né? Ele diz, eu quero a uva. Aí a uva e o outro fica completamente revoltado. She tests the rock now. Ele dá a pedra, me dá a pedra aqui e toma repolho. Eu não quero repolho. É impressionante. Nós já vimos aqui que esse é um fenômeno ilusório, um movimento aparente. Você tem a impressão, a experiência subjetiva de que isso está se movendo, mas, obviamente, esses estímulos estão parados. Esse processo ilusório se deve graças a processamentos de cima para baixo. E aqui a gente tem um gato que está brincando com algo que supostamente está se mexendo, mostrando que esse gato certamente está vivenciando esse processo ilusório de movimento onde não existe. Tá bem? Agora aqui a gente tem um outro fenômeno que as pessoas acreditam que seja exclusivamente humano. Além da gente ter a consciência de algo que nos cerca, nós também temos a possibilidade de ter um fenômeno chamado de autoconsciência, ou seja, a capacidade de ter conhecimento de nós mesmos. E aí um psicólogo chamado Gallup desenvolveu um teste muito interessante, que é chamado teste do espelho. Quando você vê a sua imagem refletida no espelho, obviamente, você sabe que essa imagem que está sendo refletida no espelho é você, não é que existe uma outra imagem, tá bem? E aí você pode fazer esse mesmo teste do espelho com outros animais, para ver se eles se reconhecem ou se eles acreditam que essa imagem do espelho representa uma outra pessoa. E aqui, novamente, você faz um treino operante para fazer com que o animal pressione um ponto vermelho. E depois você anestesia o animal e pinta o ponto vermelho numa parte do corpo do animal, por exemplo, no seu nariz. Depois o animal acorda e você projeta a imagem do animal no espelho. E a pergunta é simples. Será que o animal vai tocar o ponto vermelho que está sendo refletido no espelho ou será que ele vai tocar o seu corpo? Porque se ele tocar o seu corpo, certamente ele está se reconhecendo no espelho. E macacos fazem isso. Eles são capazes de se reconhecer no espelho. Crianças até mais ou menos 3 ou 4 anos de idade não passam no teste do espelho, mostrando que esse conceito de autoconsciência é adquirido ao longo do desenvolvimento infantil e que certamente já está presente em outras espécies. E aqui tem um experimento super interessante, que é a capacidade do animal em reconhecer o que o outro animal está pensando. É um processo chamado de teoria da mente. Por exemplo, eu agora acho que as pessoas que estão assistindo estão gostando da minha apresentação. É uma teoria que eu levanto em relação à atividade mental que está acontecendo na mente das outras pessoas. Aqui a gente tem um experimento onde existem 2 macacos. E a relação social entre macacos ela é muito clara. Existe sempre um macaco que é dominante e uma série de outros que são subordinados a esse macaco dominante. E aqui a gente tem uma situação onde esses 2 animais, esses 2 macacos, um dominante e outro subordinado, estão com muita fome. E aqui existe
dois pontos de comida. Esses pontos amarelos representam comida. Esse ponto amarelo aqui, ele está descoberto. E todos os 2 macacos têm acesso visual a esse ponto de comida. O outro ponto de comida está escondido. Mas está escondido de uma forma que só o macaco subordinado consegue ver o ponto da comida. O dominante, não. E aí, eles têm aqui uma jaula, a porta está fechada, e, de repente, as 2 portas se abrem. E a ideia aqui é ver o que acontece com o comportamento desses animais. Bom, o que acontece é que o macaco dominante, obviamente, vai para esse ponto de comida que ele consegue ver. O outro subordinado vai imediatamente para o ponto de comida que está escondido, porque ele sabe que o dominante não está vendo esse ponto de comida e, por essa razão, ele vai ter acesso de forma livre a esse ponto de comida, porque ele sabe que o outro macaco vai correr para o ponto de comida que ele consegue ver. Isso é uma expressão muito clara da teoria da mente em macacos. Esse aqui também é fantástico. Esse aqui é um macaco dominante, esse aqui é um subordinado. O dominante sempre bate no subordinado. Mas se os subordinados se juntarem, se eles fizerem, por exemplo, 2, aí eles conseguem vencer o dominante. E aqui um subordinado está escondido e o outro está à mostra, esperando que o dominante o ataque, e aí ele está esperando que o ataque ocorra para que os 2 possam se juntar e, eventualmente, até questionar a dominância desse outro macaco. É um comportamento de mentir. É extremamente interessante como é que se dá esse tipo de comportamento dos macacos. E aí a gente precisa reconhecer que o nosso parente mais distante nesse longo processo de evolução são esses macacos, tá bem? Certamente a nossa espécie compartilhou esse planeta com outros primatas, só que esses primatas desapareceram. Hoje, atualmente, somente os macacos presentes que compartilham o planeta conosco, mas evidências fósseis mostram que entre os macacos atuais e a nossa espécie Homo sapiens, existiram uma série de outras espécies hominídeas que já desapareceram, tá bem? Certamente a nossa espécie teve origem ao longo desse longo processo evolutivo há mais ou menos 3 milhões de anos atrás, quando apareceram os primeiros hominídeos. E aí existe um quebra-cabeça bem complexo que busca exatamente esses fósseis para tentar determinar como é que se deu essa nossa história filogenética. A gente consegue inferir o tamanho do cérebro através da capacidade craniana. E a gente observa que, ao longo desses 3 ou 4 milhões de anos atrás, a capacidade craniana foi aumentando. Não é? A nossa espécie compartilhou o planeta com o homem de Neandertal, que certamente extinguiu há mais ou menos uns 50 ou 60 mil anos atrás e tinha uma capacidade craniana muito próxima da nossa. Só que eles tinham um corpo maior do que o nosso. E aí, se você faz uma ponderação do peso do cérebro inferido através da caixa craniana e o peso corporal, você vai ver que esse coeficiente ele é muito maior na nossa espécie em relação a outras espécies que já desapareceram, mas também em relação a algumas espécies que estão presentes hoje, como, por exemplo, o macaco prego. É um primata que existe ainda hoje, mas com um coeficiente de encefalização quase pela metade, tá bem? E aí o que a gente pode concluir é que, além de uma consciência clara que utiliza a linguagem, o que depende do hemisfério esquerdo para falar, existe também uma outra consciência bem mais primitiva, que não depende de linguagem e que, muito provavelmente, está e esteve presente em outras espécies animais. A nossa espécie teve origem aqui no leste africano e depois ela tomou praticamente todo o planeta. Não é? Aqui, então, a gente tem a nossa espécie, né, que saiu do leste africano, aqui estão mais ou menos
os anos, mais ou menos há 100 mil anos atrás, foi tomando a Europa, depois pelo Estreito de Bering, a gente pode ver que na América do Sul, a presença da nossa espécie foi bem mais recente, mais ou menos 12, 15 mil anos atrás, tá bem? E aqui em amarelo claro e escuro estão duas outras espécies, o Homo erectus e o homem de Neandertal, tá bom? Aqui algumas curiosidades, né? Há mais ou menos 100 mil anos atrás, mais ou menos quando a nossa espécie estava começando a tomar aí o planeta, existiu uma grande seca que praticamente fez com que a nossa espécie praticamente se extinguisse. Não é? Restaram apenas 2.000 pessoas, é quase nada. Não? Isso é interessante, porque a Bíblia diz que a nossa espécie praticamente desapareceu junto com os outros animais, graças a um dilúvio. Né? Todos nós conhecemos aí a parábola, não é uma parábola, mas na Bíblia tem a Arca de Noé. Né? Pelos dados fósseis, o que aconteceu não foi bem um dilúvio, foi uma grande seca que quase causou a nossa extinção. E depois, essa passagem da África para a Arábia também representou um chamado efeito fundador, ou seja, um efeito de gargalo, né? Que fez com que a nossa diversidade genética reduzisse bastante, tá bom? Para terminar, eu vou abordar também aqui uma outra questão que está bastante presente atualmente, principalmente com o desenvolvimento da tecnologia, que é a questão das máquinas terem consciência. Será que máquinas podem se comportar de forma inteligente, como animais e seres humanos se comportam? Esse é o conceito da inteligência artificial. E aí existe um teste bastante simples e bastante interessante, que foi desenvolvido por um sujeito chamado Turing. E, basicamente, esse teste consiste no seguinte: você está numa sala, você pode se comunicar com duas outras salas através de um sistema inteligente, através de computador. Numa das salas é uma pessoa que está digitando no computador. Na outra sala é um computador inteligente que vai responder às suas perguntas. E aí, a sua missão consiste em tentar descobrir quem é a pessoa e quem é a máquina que estão nas outras duas salas e que você não pode ver, mas através das respostas que esses sistemas vão dar às suas perguntas, você vai tentar descobrir quem é quem. Então, você está aqui no computador, em duas outras salas estão uma pessoa e um computador, e aí você vai tentar descobrir quem é o computador, quem é a pessoa. Tá certo. E o que os dados mostram é que isso é uma tarefa extremamente simples. Em menos de 2 ou 3 minutos, você consegue, de forma muito rápida, saber quem é a pessoa e saber quem é a máquina. E o Loebner, para estimular esse teste de Turing, ofereceu um prêmio de R$100 mil para a pessoa que desenvolvesse um sistema artificial que pudesse passar no teste de Turing. O que é passar no teste de Turing? É você dizer que na sala A está uma pessoa, mas quem está na sala A é um computador, tá bem? Até hoje, isso nunca aconteceu. É impossível passar no teste de Turing, ou seja, é impossível desenvolver um sistema inteligente que possa se comportar como ser humano. Existe um prêmio aí de consolação de $2 mil para aquele que consegue ficar mais tempo para a pessoa decidir se é uma pessoa, para tentar descobrir se é uma máquina ou não na outra sala, tá bem? E aqui existe, então, essa crítica de um outro filósofo inglês chamado Searle, que é a crítica do quarto chinês. Você está dentro de um quarto, você tem um dicionário que é capaz de traduzir toda a palavra que está escrita em chinês para o japonês. E aí, o chinês coloca uma palavra para você, você vê o que essa palavra significa, vai no dicionário, traduz essa palavra e joga para o japonês. Essas pessoas são capazes de se comunicar. Ou seja,
o japonês vai entender o que o chinês está falando, mas a verdade é que você, que está servindo de interface, no caso o computador, não vai ter a mínima ideia do que essas duas pessoas estão falando, tá bem? E aí a gente chega a uma coisa extremamente importante, que a atividade consciente é uma característica exclusiva de tecido neural. Quanto mais complexo for o tecido neural, mais complexa será a atividade consciente. Como computadores não apresentam tecido neural, computadores não podem simular atividade consciente. E a principal razão de que computadores não podem simular a consciência humana é que computadores utilizam um processamento de baixo para cima e não conseguem fazer esse processo inferencial de cima para baixo. Computadores utilizam apenas processos sintáxicos. Por exemplo, se você perguntar para uma pessoa o que nós vai fazer amanhã, ou escreve algo abreviado, o computador dificilmente vai ter capacidade de compreender aquilo que está sendo dito. É como se ele tivesse que ler aquele texto onde as palavras estão todas misturadas, exceto a primeira e a última. Computadores não conseguem inferir esse tipo de linguagem. Nós, seres humanos, só trabalhamos com semântica, que é um processamento de cima para baixo. Então, a pergunta se máquinas podem ter consciência, pelo menos até hoje, nenhuma máquina foi capaz de passar no teste do Turing, embora máquinas sejam capazes de fazer muitas funções que nós, seres humanos, não temos a mínima capacidade. Por exemplo, fazer cálculos matemáticos. Mas essas são funções altamente programadas, tá bem? Então, para que a gente possa chegar às nossas conclusões, eu acho que já está na hora, já até passei um pouco, a primeira conclusão é que a palavra consciência significa coisas distintas. É importante definir aquilo que se entende por consciência. Quando a gente fala de consciência, tomada de decisão, a gente tem que concluir que consciência depende de funcionamento neural. Consciência é uma função que depende de atividade cerebral. E essa atividade cerebral funciona através de dois tipos de processamento. Um está muito claro, de baixo para cima, sistemas aferentes. O outro ainda é um mistério. Como circuitos neurais, a todo momento, vão produzindo inferências para que a gente possa organizar esse mundo caótico que é o meio externo. A gente a toda hora utiliza a linguagem, e a linguagem se confunde com a nossa consciência. E sim, linguagem é uma característica humana. Só seres humanos utilizam a linguagem da forma como nós utilizamos, mas a consciência não. A consciência está presente em outras espécies animais, que inclusive compartilham nesse momento o mesmo lugar no nosso planeta. Isso, de fato, pode ser dissociado. Consciência e linguagem pode ser dissociado através desses experimentos realizados pelo Sperry. Isso nos leva à conclusão que existe uma consciência clara que passa pela linguagem, está relacionada com o hemisfério esquerdo, mas também existe uma consciência mais primitiva que está presente e motiva comportamento, e essa não depende de linguagem. A autoconsciência também está presente em outras espécies animais, como, por exemplo, os chimpanzés e outras espécies que provavelmente estiveram presentes no planeta, algumas delas na ausência da nossa espécie, outras, como, por exemplo, o homem de Neandertal, que compartilharam o nosso planeta. Isso nos leva à principal conclusão dessa apresentação. A capacidade que a gente tem de ter consciência do mundo externo não é uma característica exclusivamente humana. As luzes da consciência humana não se acenderam, de repente, na nossa mente, né? Certamente, essa função ela foi sendo adquirida de forma progressiva ao longo de um processo de evolução. E esse tipo de conclusão ela é compartilhada por grandes pesquisadores da área, por esse português Damasio, que fala em dois tipos de consciência, uma consciência central,
que depende de comportamento, e outra de consciência ampliada, que está relacionada com esse self biográfico. Elderman, que foi um epidemiologista, mas que também trabalhou bastante com essas questões de consciência, consciência primária ou simples e consciência de uma ordem superior, e esse Michael Gazzaniga, que foi um dos principais alunos do Roger Sperry, que fala de uma consciência primária e depois desse self ficcional, que é essa consciência do hemisfério direito, tá bem? Todos eles partem do princípio de que a consciência é um processo contínuo, que foi sendo adquirido ao longo de um processo evolutivo. E, principalmente, a consciência, visto dessa perspectiva funcionalista, tem como principal objetivo adaptar o indivíduo ao meio externo. Para terminar, a gente pode falar da consciência artificial. Será que é possível desenvolver computadores que tenham uma inteligência próxima à nossa? Não é do seu tempo, acho que é do tempo da Raquel. Essa é uma série, uma das primeiras séries aí de televisão, Perdidos no Espaço, né? E tinha o robô que era capaz de interagir com essa família e apontar quando a família estava em perigo. Mais recentemente, a gente tem esse filme, Uma Odisseia no Espaço, que tem um computador extremamente inteligente, que inclusive demonstra emoções. E aqui a gente tem uma coisa curiosa ao longo da história da ciência, não é? A gente começou aí com Descartes, que partiu do princípio de que animais são máquinas e, por essa razão, não possuem consciência, né? Isso foi aí no início do século XVII, quando o método científico estava começando a dar seus primeiros passos. E 400 anos mais tarde, né, no século XXI, a gente tem uma coisa completamente oposta, né? A gente parte do princípio, né, que máquinas possuem uma linguagem e podem se comportar de uma forma consciente. Ou seja, a gente partiu de um extremo e hoje a gente está vivendo, graças a esse grande desenvolvimento tecnológico da ciência, para um outro extremo, onde máquinas podem ter consciência exatamente igual a seres humanos. Eu acho que a resposta está numa coisa intermediária, não é? A consciência não é que está ausente nos animais, certamente está presente nos animais, e, eventualmente, se máquinas apresentarem consciência, não vai ser uma consciência da forma como nós temos. A consciência, certamente, precisa ser compreendida ao longo de um processo de evolução das espécies, uma evolução de tecido neural, tá bem? Que, obviamente, atingiu o seu ponto máximo na nossa espécie, inclusive associado com esse processo de reflexão acerca do nosso sentimento de existência. Aí a gente está falando desses sistemas psicológicos relacionados com fenomenologia e existencialismo. Eu só vou mostrar esse filme, que é O Exterminador do Futuro, que é um ciborgue, um sistema artificial, e eu diria que provavelmente isso não vai acontecer. Se eu fosse escolher um filme que pudesse representar essa palestra que eu apresentei, eu certamente iria escolher o Planeta dos Macacos. Esses, sim, certamente têm consciência e podem, eventualmente, num filme de ficção, dominar o mundo. Então, acabei. Desculpe se eu certamente ultrapassei aí um tempinho, mas quero mais uma vez aí agradecer à professora Raquel pelo convite. Desculpe aí mais uma vez pela quebra aí de horário, tá bom? Doutor Landeira, a gente só tem a agradecer. Achei simplesmente sensacional. É o que eu tenho para te dizer sobre a tua aula. Sensacional. Bom, tá bem. Eu peço desculpas aí, porque eu ultrapassei um pouco. Obrigado. E até só para... a gente está com um caso lá no hospital, eu sou da equipe da Neurologia e Neurocirurgia do Hospital Universitário, né, da Universidade Federal aqui de Santa Catarina, um paciente com uma lesão em corpo caloso que está com uma heminegligência. Heminegligência, ou seja, não reconhece uma parte do corpo. É um lado todo. Os lados eles não se reconhecem, né?
Então, toma café com uma mão, a outra mão atrapalha e não consegue coordenar. Até depois podemos conversar sobre o caso, acho que talvez possa achar legal. Um caso interessante, inclusive casa com a apresentação. Isso. Doutor Landeira, muito, muito obrigada. Viu? Peço mais uma vez desculpa, eu devia ter encurtado um pouco, mas eu acabei me animando e ainda tive que parar para responder aqui uma ligação urgente. Tá bom, então. Bom, muito obrigada. E sucesso aí no congresso de vocês. Muito obrigada. A gente não vai abrir para perguntas. Qualquer coisa, o pessoal pode mandar pelo chat, a gente encaminha para o doutor Landeira. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, Raquel. Obrigado, professor. Agradecemos muito. Obrigado, Raquel.